Olá pessoal, tudo bom com vocês? Sejam todos muito bem-vindos a este canal. É um prazer poder estar aqui com vocês novamente. Hoje vamos falar sobre um assunto que eu gosto muito, que é um assunto que me foi sugerido por uma pessoa aqui no grupo. Acho que foi a Alessandra Vilar, que depois eu vou olhar bem ali. Mas enfim, é o assunto das experiências de quase morte relacionadas com as experiências fora do corpo, com as viagens astrais. Eu trato desse assunto também no meu livro, tá? Inclusive deixo um relato de experiência de quase morte ali no meu livro, de pessoas que estiveram no meu convívio e que relataram coisas interessantes para mim. Até vou comentar para vocês aqui, né? Mas para quem quiser adquirir o livro, né, consegue o livro pelo Clube dos Autores ou pela Amazon, também pela Submarino. E ali eu faço também esse paralelo entre as experiências fora do corpo e as EQMs, experiências de quase morte. Depois da vinheta vamos falar um pouquinho sobre isso. Pessoal, no capítulo 5 do meu livro, página 95, tá? Eu tenho um capítulo só sobre as experiências de quase morte, tá? Nessa relação, então, com a questão aí das experiências fora do corpo. As experiências de quase morte é um assunto bastante interessante, mais pesquisado modernamente, embora a gente tenha relatos muito antigos sobre essa experiência, mas ela é analisada de forma mais científica modernamente, tá? E é uma fonte de relatos fantástica e que nos trazem muito material, um material rico para nós refletirmos sobre a morte, né? O que é a morte? A morte, ela é um tabu para todos nós, digamos, um dos grandes desafios que a nossa humanidade enfrenta, que a nossa humanidade tem que assimilar, entender e, juntamente com tudo isso, né, um dos grandes medos que a humanidade tem. A morte é algo que, quando a gente começa a falar, as pessoas dizem: nossa, esse assunto é muito pesado, não quero falar sobre isso, etc. Contudo, vencer o medo da morte é dar um passo na nossa grande iniciação como seres espirituais, nessa compreensão de que nós somos mais do que nossos corpos físicos, mas que nós somos almas perenes, almas que estão habitando temporariamente um corpo físico que irá mudar de acordo com as necessidades que nós vamos tendo de evolução. Este corpo físico, essa experiência física são fundamentais, importantíssimos. É aqui que nós temos a possibilidade de enfrentar diversas situações de crescimento que nós não enfrentaríamos em outros locais. Aqui, neste corpo físico, nós somos separados por espaço, não por vibrações como no plano astral. Aqui nós temos que conviver com pessoas que estão em níveis muito diferentes dos nossos, e isso é um grande aprendizado, né? Então a gente tem que realmente aproveitar este espaço aqui que nós estamos no planeta Terra para crescer, evoluir e conseguir vencer as nossas dificuldades. Bom, mas as experiências de quase morte, o que são exatamente, né? Quando a gente fala em experiência de quase morte, estamos nos referindo àquelas experiências que ocorrem com pessoas que tiveram acidentes ou problemas físicos que temporariamente desativam o nosso corpo físico, nos libertando das amarras deste, tá? A gente tem, por exemplo, a clássica história contada lá no livro de Platão, no livro 10 de Platão, na República, onde ele fala sobre o mito do soldado armênio Er, onde ele foi dado como morto,
né? E depois de 10 ou 12 dias, agora não me recordo, ele retorna contando as coisas do mundo espiritual. E assim existem várias outras experiências. E atualmente, com aí o advento das técnicas de ressuscitamento, com as máquinas que dão choque, nos fazem voltar à vida, o coração bater novamente, a quantidade de experiências de quase morte aumentou muito. É um fenômeno que inclusive chamou a atenção da ciência, que vem pesquisando o que seja. Médicos insistem em dizer que tudo não passa de alucinações, né? O disparo do DMT em nosso cérebro que causam alucinações. Contanto, existem relatos, às vezes, muito difíceis de serem relegados a simples alucinações, imaginações ou coisa do tipo, né? Existe um canal aqui no YouTube que eu acho muito legal, que é Afinal Quem Somos Nós?, que só fala de experiências de quase morte e tem experiências fantásticas que nos fazem parar e pensar realmente de que não pode ser apenas fruto de nossa imaginação. Não tem como ser apenas fruto da nossa imaginação, né? As experiências de quase morte, elas têm algumas características que nos remetem a uma experiência diferente, às vezes, das experiências de viagem astral. As experiências de quase morte, às vezes, falam de túneis, né? Túneis aonde a gente passa para um outro local. Nos falam, por exemplo, de encontro com seres que nós conhecemos, que são parentes nossos, etc., que nos receberão no outro lado. E falam de diversas características muito, muito interessantes que nos remetem à vida após a morte. Já as experiências fora do corpo, elas têm uma característica um pouquinho diferente, às vezes, da EQM, da experiência quase morte, no sentido de que nós estamos mais ligados ao corpo físico do que numa experiência de quase morte, onde existe uma sutilidade maior por haver um desligamento maior do corpo físico, embora não um corte total das energias que nos ligam ao físico. Porque se houver um corte total daquilo que a gente chama de cordão de prata, aí você não volta mais. Não existe mais a possibilidade da volta, tá? No caso, por exemplo, do meu pai, que faleceu num ataque cardíaco fulminante, quando ele caiu no chão no ataque cardíaco, ele tentou retornar para o corpo algumas vezes e como que batia e não conseguia reencaixar no corpo, tá? Isso são informações que a gente acaba tendo depois, nós que temos experiências, a gente acaba sabendo. Mas enfim, ele não conseguia retornar ao corpo físico, tá? Então, quando houver o corte total das ligações, ali você não tem mais a possibilidade de permanecer no corpo físico, tá? Já numa experiência fora do corpo, você vai se desprender para fora do corpo através da expansão de sua aura, da expansão do seu corpo energético, dos seus chakras, e através dessa expansão você consegue se soltar, porém você não está desligado de forma alguma do corpo, pelo contrário, você está bem conectado ao corpo. E essa conexão, às vezes, dificulta um pouco a questão da lucidez, faz com que a gente misture, às vezes, muitas coisas, principalmente no retorno ao corpo físico, faz algumas misturas, então é preciso sempre uma boa análise do que você viu, coisa que, às vezes, não ocorre durante uma experiência de quase morte. Numa experiência de quase morte, a pessoa sai do corpo e pode ver perfeitamente determinados objetos que estão sendo usados, por exemplo, no atendimento médico, as conversas das pessoas, etc. Tudo de uma forma muito nítida, de forma que quando ela volta para o corpo físico, ela relata perfeitamente esses casos. Numa experiência fora do corpo, induzida, muitas vezes você tem uma certa dificuldade de acompanhar o que está ocorrendo aqui no mundo físico, acaba não conseguindo identificar muito bem determinadas coisas, porque existe uma ligação muito maior, tá? Vale lembrar também que nem toda experiência de quase morte se refere a uma experiência fora do corpo. Quando você tem uma experiência de quase morte, pode acontecer de você ficar vendo muitas coisas, você ficar ouvindo muitas coisas, mas mesmo assim você não se desprender para fora do corpo
com uma experiência fora do corpo, você acaba não saindo, enxergando determinadas coisas ou não percebendo esta saída fora do corpo, aonde vê seu corpo físico ali deitado, etc, tá? Então, não necessariamente numa experiência de quase morte você terá a saída para fora do corpo. Então essa é uma diferença bastante grande também com a questão das experiências fora do corpo, tá? A experiência de quase morte, ela foi bastante estudada por Raymond Moody, um grande pesquisador que fez livros, 2 livros, não me lembro se foi 2 ou 3 livros muito bons. Quando o Raymond Moody ele estava fazendo o seu curso de filosofia, ele se interessou sobre essas questões ao ouvir um professor falar de alguém que havia tido uma experiência desse tipo, né, que tinha visto outro mundo, etc., e que narrava isso de uma forma muito crível, né? E então ele se interessou sobre esse assunto e, como uma temática de estudo da faculdade, ele resolveu pesquisar isso aí. Porém, como ele viu que havia limites nessa pesquisa dentro da filosofia, ele acabou indo para a faculdade de medicina, se formou como médico e, como médico, ele pôde ir mais a fundo nessa pesquisa e tentar entender essas questões, tá? E aí ele entrevista essa pessoa e essa pessoa narra para ele fatos fantásticos que vivenciou numa experiência de quase morte, e ele então começa a realizar pesquisas nesse campo e acaba vendo que muitas outras pessoas têm essas experiências e que às vezes essas pessoas tinham medo de relatar essas experiências por passarem por ridículas, fantasiosas, etc., religiosas, coisa do tipo. E ele foi coletando essas informações e depois ele escreveu um livro, que foi um livro best-seller, que foi o pontapé inicial para essas pesquisas hoje em dia no mundo. Hoje em dia se faz muitas pesquisas, inclusive colocando nos hospitais algumas informações no teto, num ponto de vista onde a pessoa só poderia ver se tivesse ali naquela altura no teto. Então, quando a pessoa tem a saída para fora do corpo, a pessoa observa ali e poderia trazer essas informações ajudando nessas pesquisas, né? É um tema fascinante, é um tema fascinante. Eu conheci uma pessoa no meu trabalho que me relatou, uma senhora já de bastante idade, uma senhora que de confiança, uma pessoa séria, e que, por saber que eu gosto desses assuntos, ela acabou me confessando ali que quando ela estava viajando de carro com os parentes dela, ocorreu um acidente, né? Eles saíram da estrada, caíram num barranco, e ali, quando deu a pancada, né, ela se viu fora do corpo dela, além do carro, né? E ali fora do corpo ela viu a filha dela, que estava sangrando, etc. Né? Ela viu tudo aquilo e ela sentiu que ela precisava ajudar de alguma forma, que ela tinha que ajudar de alguma forma, mas ao mesmo tempo ela estava fora do corpo, né? Então ela não estava sentindo nada, ela dizia, ela não sentia dor, não sentia nada. Então ela sentiu essa necessidade de ajudar, então ela retornou para o corpo físico e ela começou a sentir as dores do acidente, etc. Mas ela conseguiu se arrastar e pedir ajuda. Então essa pessoa me contou essa experiência de primeira mão, né? E eu senti muita sinceridade, e aquilo ali me mostrou realmente como essas experiências elas são reais. Depois eu conversei com outras pessoas, outros amigos, que também me contaram coisas desse tipo. Um amigo me contou também que ele teve um acidente de moto e esteve entre a vida e a morte por vários meses em coma, e me contou também as experiências de quase morte dele. Então, pessoal, esse assunto ele é concreto, ele é real, e ele é um assunto que vem nos comprovar realmente a existência de algo a mais do que o corpo físico, a existência de algo além do corpo físico, tá? E mostrando que as experiências que nós temos não são frutos de imaginação, mas que algo realmente está acontecendo, aonde há fumaça, há fogo, como dizem, né? Então realmente algo está acontecendo. E isso nos ajuda a compreender melhor as nossas próprias experiências. Claro que
a gente não pode dizer que experiência de quase morte é a mesma coisa que viagem astral, porque elas ocorrem em situações diferentes, em momentos diferentes e em vibrações diferentes também, né? Então elas não são exatamente iguais, mas eu acredito que complementares, né? Só para terminar este vídeo, eu gostaria de relembrar um vídeo que eu quero que vocês procurem. Olhem, muito bom. Se eu achar o link, depois eu coloco aqui embaixo, do canal Afinal Quem Somos Nós, muito bom, como eu já disse, onde ele relata de uma mulher que ela teve uma experiência quase morte, ela saiu do corpo dela e ela foi levada a um grupo onde todos estavam sendo tratados do Covid. Ela teve essa EQM devido ao Covid. E aí ela foi até o local e ela disse que todas as pessoas que estão passando pelo Covid, elas estão sendo amparadas em um determinado local. Muitas delas retornam, como foi o caso dela. Outras, enfim, passam, né, para o outro lado, mas com o devido tratamento. Isso me deixou bastante feliz, né, quando eu vi este relato, porque realmente mostra que as pessoas não estão desamparadas. A morte não significa um desligar total e um desamparo, né? Muito pelo contrário, é um retorno ao lar, como a gente sempre fala aqui nas nossas experiências fora do corpo. E esses vídeos relacionados à experiência de quase morte sempre são muito legais para nos mostrar que estamos indo num caminho correto. Pessoal, espero que tenham gostado desse vídeo. É um vídeo que eu fiz naturalmente, pessoal, não segui nenhum script. Peço que me desculpem se às vezes eu enrolei um pouco, porque eu fui falando aí de forma bastante espontânea sobre este assunto e que eu gosto muito, que me interessa muito e que eu acho que realmente é um assunto que vale a pena ser pesquisado, estudado um pouco mais. Recomendo, pessoal, então para vocês o meu livro, né? O que eu falo um pouco mais sobre essa questão ali, de forma um pouco mais detalhada, para quem quiser, né? E agradeço imensamente a presença de todos vocês. Um grande abraço, pessoal. Não esqueçam de deixar o joinha, né? Não esqueçam de se inscrever no canal, deixar seu comentário e até o próximo vídeo. Paz profunda.